Oi pessoal, eu sou Carol Saldanha e esse é meu canal Papo de Garota. Vem comigo! Para quem não me conhece, está chegando agora no meu canal, eu sou socióloga e professora de ensino médio. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um outro grande pensador clássico da sociologia, que é o francês Émile Durkheim. Então, bora aprender um pouquinho sobre ele? Nós vamos falar sobre as principais características do pensamento sociológico de Émile Durkheim. Primeiramente, a gente vai lembrar um pouquinho do que é a sociologia. A sociologia é uma ciência social que surgiu no contexto da nova sociedade industrial do século XIX. E aí nós tivemos alguns pensadores que eles foram importantes para ter um embasamento teórico para estudar a sociedade, né, através de uma ciência, né, com um olhar científico. Portanto, a sociologia ela está estruturada no pensamento de grandes três pensadores, que nós chamamos de pensadores clássicos da sociologia. Inclusive, já tem vídeo no canal. Então, é só procurar aí no canal que você já vai ver um vídeo sobre a introdução a esses três pensadores clássicos. Eles são Karl Marx, que também já tem vídeo no canal, Émile Durkheim, que a gente vai falar hoje, e Max Weber. Émile Durkheim, ele viveu de 1858 a 1917 e o mais interessante é que ele foi o primeiro pensador a colocar a sociologia como disciplina dentro de uma universidade na França. Primeiramente, nós vamos recordar o que é a sociologia. A sociologia é uma ciência social que nasceu no contexto da sociedade industrial do século XIX e como é que se ia explicar a sociedade através de um olhar científico. Então esse foi um dos grandes fatores que alguns pensadores resolveram colocar como pauta. Como é que eu posso olhar essas grandes transformações que estão ocorrendo com a introdução da industrialização aos poucos em diversos países da Europa e também no Novo Mundo, nos Estados Unidos da América, a primeira colônia a ficar independente, né, na América, e como que se fazia para poder ter um olhar científico da sociedade. Então, alguns pensadores desenvolveram metodologias de estudos para poder compreender essas grandes transformações. Portanto, a sociologia ela é uma ciência social que ela tem um papel importante na interpretação e explicação dos fenômenos sociais na sociedade contemporânea. Para compreender a realidade social, Durkheim criou uma metodologia de análise onde ele chamou de funcionalismo ou método comparativo. O funcionalismo ele constitui uma adaptação da metodologia experimental das ciências naturais à análise da realidade social. O método experimental ele é constituído por etapas. Primeiro, observação dos fenômenos aos quais querem ser compreendidos, formulação de hipóteses e, por último, a comprovação destas hipóteses. O funcionalismo defendia que as práticas sociais tinham função na sociedade. Por isso que Durkheim comparava o método funcionalista a um órgão humano, onde cada órgão tem sua função para fazer o indivíduo viver. E assim, o fenômeno social só existiria porque tem uma função na sociedade. Durkheim reconheceu na sociedade um conjunto de caracteres que poderiam ser compreendidos separadamente das consciências dos indivíduos. A esses caracteres ele chamou de fatos sociais. Por fatos sociais, entende-se um conjunto de normas e regras coletivas que orientam a ação individual. Os fatos sociais, eles são exteriores aos indivíduos, pois eles existem independentemente de sua vontade ou reflexão. Os fatos sociais são coercitivos,
pois impõem penalidades àqueles que não cumprem suas normas. E eles também são gerais, pois devem ser cumpridos por todos. Podemos pensar nas leis, que são normas e regras implementadas que passam a valer independente da vontade dos indivíduos. Portanto, para Durkheim, os fatos sociais eram exteriores aos indivíduos, coercitivos e gerais. Durkheim parte da ideia de que o todo, a sociedade, é mais complexa do que a soma das suas partes, os indivíduos. Na percepção de Durkheim, a sociedade seria dotada de uma ordem social, no qual seria fundamental para que contribuísse para sua manutenção, aperfeiçoamento e reprodução. Segundo Durkheim, a sociedade era explicada pelos laços que unem os indivíduos à coletividade. Isso ele chamou de solidariedade social. Esses laços podem ser construídos pelas semelhanças entre as consciências individuais ou pela interdependência entre os indivíduos. Um outro conceito muito importante para a ordem social seria o conceito de anomia, que estaria relacionado à ausência de normas e regras. Anomia, portanto, é a redução ou ausência da capacidade do tecido social para regular a conduta dos indivíduos. Para Durkheim, a anomia acontece quando os elementos que constituem a sociedade deixam de funcionar para cumprir seu objetivo existencial. Por exemplo, o aumento no número de crimes indica que a sociedade é incapaz de regular o comportamento dos indivíduos. Émile Durkheim percebe o trabalho como gerador de solidariedade, e foi no contexto da Europa em processo de industrialização que Durkheim abordou 3 conceitos importantes. Vamos ver? Esses 3 conceitos são divisão social do trabalho, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Agora eu vou explicar cada um deles. Divisão social do trabalho é o processo de especialização que torna os indivíduos interdependentes. Essa divisão social do trabalho é analisada de 2 formas diferentes. Primeira, anterior às sociedades capitalistas ou pré-capitalistas, e a segunda, na sociedade capitalista. Solidariedade mecânica é típica de sociedades pré-capitalistas, onde há forte identificação das relações de tradição e costumes que são passadas ao longo das gerações. Portanto, há pouca divisão social do trabalho, que são realizadas através de tarefas que normalmente são divididas entre gênero e idade. Solidariedade orgânica, típica das sociedades capitalistas, onde há um alto grau de divisão social do trabalho. Na sociedade industrial, existe uma diversidade de funções e especializações, no qual faz fortalecer laços de interdependência entre as distintas profissões. Isso seria a solidariedade orgânica para Émile Durkheim. Nesse vídeo, aprendemos 8 conceitos importantes do pensamento de Émile Durkheim. Portanto, não esqueça, quando falamos de funcionalismo, fatos sociais, ordem social, anomia, solidariedade social, divisão social do trabalho, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, estamos falando de Émile Durkheim. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco do pensamento de Émile Durkheim. Eu sou Carol Saldanha e esse é meu canal Papo de Garota. Dá um like no vídeo,
Ativa o sininho e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Beijinhos!